Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50. É um texto particularmente especial para mim, um dos meus preferidos da Bíblia. Eu inclusive já expus esse texto nas reuniões de jovens lá da IBI. E eu até demorei para fazer esse devocional porque eu queria fazer algo com mais esmero, trazer bastante informação e tudo mais. Vou ler o texto. Lucas 7, versículos 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. O que está acontecendo no texto? Jesus ele é convidado para um banquete. O banquete nessa época não era só um banquete de comida, mas as pessoas elas discursavam, elas discutiam, elas debatiam ideias, né? Era um evento que durava horas. E ela não é um modelo de mesa, também é interessante falar isso, que o modelo de mesa desse banquete não é como o nosso, mas as pessoas se reclinavam deitadas, os pés ficavam para trás, e aí uma mesinha no centro assim, para onde tinham os alimentos para comer e discursar, né? Era muito comum nesse período esses banquetes de várias horas e discursos acontecerem. Normalmente esses banquetes eles eram públicos, né? As pessoas podiam não se assentar no banquete, mas ouvir o que as pessoas estavam debatendo, discutindo, conversando, né? Então, quando Simão chama Jesus para esse banquete, ele quer ouvir as ideias de Jesus e por aí vai, quer debater, quer conversar de fato com Jesus. E, obviamente, isso era aberto para todo mundo. Para todo mundo, mas existiam certas pessoas que não eram muito bem quistas nesses lugares, né? E aí acontece algo diferente aqui, né? Uma mulher chega nesse banquete. E o texto fala que... o texto não fala o nome dela, não fala nada. Ele só fala que ela era uma pecadora, né? E se ela era uma pecadora, provavelmente ela não era muito bem aceita, bem vista, estando nesse banquete, né? Mas mesmo assim, de alguma forma, ela sabe que Jesus estará lá e ela, dessa forma, vai se direcionar a essa casa, a casa de Simão, onde estava acontecendo o banquete. Outra coisa que é importante falar: sempre que você convidava alguém para sua casa, tinha todo um ritual de você receber essa pessoa, para você mostrar que essa pessoa era importante, né? Os convidados sempre eram recebidos com um beijo no rosto, né? Que chamava pelo anfitrião, que chamava os seus servos para lavar os seus pés, né? Os pés cansados, às vezes de uma viagem, sujos, né? Da terra do Oriente Médio.
lavava os pés dos convidados, os servos, e tiravam suas sandálias, né? E em alguns casos até mesmo ungiam o convidado com óleo. Só que o texto é claro em dizer que Jesus chegou, aqui ó, no versículo 36, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. O texto não fala mais nada. Simão não recebeu Jesus da forma que você recebia um convidado que você gostava, que você amava nesse período. E aí acontece algo inusitado, né? Só para vocês também, facilitar para vocês, Simão era um fariseu, que era um grupo religioso de muito renome naquela época por serem vistos como os seguidores fiéis da lei de Moisés, mas Jesus vai mostrar como eles tinham, na verdade, uma espiritualidade vazia. Isso ele vai mostrando ao longo dos evangelhos, né? Bem claro o confronto de Jesus com os fariseus. Bom, aí chega essa mulher, nós não sabemos nenhuma informação dela, só que ela é uma pecadora. E ela faz algo muito curioso. E ela provavelmente era uma prostituta. Por quê? Porque normalmente as prostitutas tinham esse vaso de alabastro, né? Esse vaso de perfume que elas guardavam, era um perfume muito caro. E aí, todo dia, ou de dias em dias, elas iam, pegavam esse perfume, colocavam em um frasquinho menor, colocavam no pescoço para chamar a atenção dos homens. Né? Um perfume muito caro. Elas tinham um vaso muito grande guardado e tinham esse frasquinho que elas usavam para atrair os homens, uma vez que elas eram prostitutas, né? Embora ela não seja uma pessoa aceitável, ela pode entrar na casa, porque o banquete era público. Né? E o que ela faz? Ela derruba esse perfume aos pés de Jesus. E o Jonas Madureira, ele exprime muito bem o que essa pecadora faz nessa passagem. Ele diz assim: ela vai derrubar aos pés de Jesus aquela vida que ela não consegue mais aguentar, que ela não consegue mais viver. Ela vai pôr um ponto final naquela história. O objetivo dela é dizer: Senhor, eu encontrei um centro para a minha vida. Essa mulher sabe que ela não precisa mais do perfume. E ela não entrou debaixo da mesa ou nada disso, porque, como eu falei, os pés de Jesus eram bem acessíveis, eles ficavam meio que de bruços, apoiados, né? Os pés para trás. Então os pés de Jesus estavam bem acessíveis. E qual era o plano dela? Jogar o perfume aos pés de Jesus. Só que ela começa a chorar, e começa a chorar muito. Né? E ninguém naquela casa ia emprestar uma toalha para ela. Simão nem sequer tocaria nessa mulher. E ela faz uma coisa que, para uma mulher do Oriente Médio, é quase impensável, que, na verdade, só uma esposa ou uma prostituta faria isso na frente de um homem, que é desatar o seu cabelo, né, para secar os pés de Jesus, porque ela começa a chorar, e chorar tanto que os pés de Jesus começam a ficar enlameados. E aí ela desata o seu cabelo e enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, né? Nessa época, os homens de posição religiosa e social mais elevada, eles nem falavam com suas mulheres em público. Então imagina uma mulher desatar o seu cabelo. Era uma das maiores vergonhas públicas uma mulher aparecer com o seu cabelo solto. E ela faz isso, mas não apenas isso. Ela derruba o perfume aos pés de Jesus e beija seus pés. Logo depois disso, a gente vê a reação de Simão, no versículo 39, né? Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, certo? Essa é a reação de Simão. Ele diz a si mesmo, ou seja, ele pensa isso. E a pergunta é para Jesus: por que Jesus aceita uma mulher assim? Por que Jesus aceita pessoas impuras ao seu redor, né? A relação do fariseu com o toque era muito diferente de como a gente entende hoje, porque eles acreditavam que pelo toque você podia pegar impurezas das pessoas, né? Então eles não tocavam em pessoas que eles consideravam impuras, como por exemplo essa mulher que era conhecida por ser pecadora, né? Nós não sabemos os pecados dela, mas ela era conhecida assim. Só que Jesus permitiu com que a pecadora lhe tocasse, longe de tornar Jesus impuro. O que acontece quando os pecadores tocam em Jesus é que eles ficam puros, né? Jesus, ele inverte a lógica da coisa. Antes os leprosos tinham que ficar de fora das cidades, longe dos sãos. Agora os leprosos tocam em Jesus e eles se tornam sãos. Nenhuma mácula é capaz de sujar
aquele que viveu uma vida perfeita. Né? Nada pode sujar, nada pode manchar Jesus. Né? E Simão, é interessante que Simão ele fala, se este homem fosse profeta, ele começa a duvidar da própria característica, do próprio cargo profético de Jesus. Só que Jesus mostra que é profeta também, porque ele fala uma parábola respondendo o pensamento de Simão, que é a parábola que a gente vê nos versículos seguintes, né? 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E aqui é claro que quem que é aquele que devia 500 denários? Quem que é? É a prostituta, é a pecadora, que sabia que era muito pecadora, mas sabia que sua dívida foi perdoada. E que por isso ela amava muito. E quem é que devia 50? O fariseu, que achava que por ser um fiel seguidor da lei, não precisava, não tinha tantos pecados, era puro, não precisava ser tão perdoado assim. E o próprio forma que Jesus, que essas duas pessoas trataram Jesus depois vai mostrar isso. Porque no versículo 43, o Simão, que é o fariseu, ele responde: quem que amará mais? Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Aí Jesus fala, você julgou bem. E aí ele vira para a mulher, ele está falando, olhando para a mulher. E ele fala para Simão, vês esta mulher? Porque Simão não estava nem se importando com essa mulher. E aí ele continua, no versículo 44, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés. Olha que interessante, porque Simão ele não faz o básico para você receber alguém na sua casa, que é pedir para os servos limpar os pés da pessoa, beijar no rosto e ungir com óleo. A pecadora faz muito além. Ela não beija o rosto de Jesus, ela beija seus pés. Ela não unge Jesus com óleo, ela derrama perfume caríssimo em seus pés. Ela limpa os seus pés, os pés de Jesus, com seus cabelos. E aí Jesus continua, por isso muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Então, meus irmãos, o que a gente consegue ver aqui? Eu vou ler uma citação que eu mesmo fiz, um texto que eu mesmo escrevi. No final das contas, só há 2 caminhos. O caminho de orgulho e indignação de Simão, e o caminho de humilhação e gratidão da pecadora. Não há uma terceira via. Você pode ser aquele que o despreza, a ponto de nem cumprimentá-lo em sua casa, ou pode ser aquele que o ama, e que não vê problema em acabar com jarros de perfume instantaneamente. Você pode chorar aos seus pés ou cuspir em sua face, como os soldados romanos fizeram. 2 formas incrivelmente diferentes de lidar com a água que ele mesmo criou. No fim das contas, só haverá Simãos e pecadores perdoados. E se você se sente mais parecido com Simão do que com a mulher pecadora, há perdão disponível para Simão também. Ele só precisa se arrepender e crer. Você pode viver sempre como culpado, para sempre como culpado, ou para sempre como grato. Em suma, a atitude da mulher foi de alguém que encontrou perdão, que encontrou alívio, que encontrou esperança e que se livrou da sua culpa, que ela sabia que era muita. A gratidão dela vai durar mais que as estrelas. Né? Que bom que nós temos um Deus que nos recebe, que perdoa pecadores grandiosos e que nos oferece, de fato, a possibilidade de viver com Ele, né? De estarmos com Ele, de andarmos com Ele, né? Esse é o nosso Deus, o Deus que diz para a pecadora, os seus pecados estão perdoados. Deus abençoe e até o próximo devocional.